Vamos falar agora das matrizes, certo? Bem, essa é uma estrutura bastante famosa aí, a gente normalmente vê aí também durante o ensino médio, não apenas em contexto de ensino superior, certo? E como é que funciona, né? É basicamente uma estrutura que ela possui linhas e colunas, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma matriz, certo? Então tem linhas e colunas, certo? Tem várias reticências aqui porque é uma representação genérica, certo? Mas a gente sempre determina um tamanho, certo? E aqui a notação é sempre essa. A variável, né, que representa a matriz. E esse M e esse N, o M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas, certo? E aqui dentro, ó, você tem os elementos, certo? Então, por exemplo, você tem um elemento que fica aqui nessa posição. Ele é identificado como sendo um Azinho minúsculo, né, já que o Azão é o que representa a matriz. O Azinho minúsculo é o que representa o elemento em específico, certo? 1,1 aqui está querendo dizer o quê? Que ele está na primeira linha, certo? Primeira linha, primeira coluna, certo? Então, a partir da linha e da coluna, a gente consegue fazer, identificar os elementos, né? Eu vou só, para ficar melhor de mostrar para vocês, ó, encontrar o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, eu vou olhar para a segunda linha e segunda coluna. Pronto, achei o meu elemento. Ele está bem aqui. É como se fosse um mapa, né? A gente pode utilizar essa analogia, né? Já que no array a gente usou aquela analogia do comprimento, né? Aqui a gente tem um mapa. Também podem pensar em contexto de plano cartesiano, né? Em que eu tenho duas coordenadas, a linha e a coluna. E a partir disso, né, do cruzamento, eu consigo identificar o elemento, né? Você também pode imaginar como se fosse aqueles campos minados, né? Ou aquele joguinho de batalha naval. São boas analogias, certo? Para a compreensão dessa estrutura. E bem, como vocês viram, né? Ele é uma estrutura bidimensional. Por quê? Porque, se vocês prestarem atenção quando eu estava falando de vetor, né? Vetor ele é unidimensional porque eu utilizo o índice, né? Já a matriz a gente precisa da linha e da coluna. Então, são meio que dois eixos, né? Então, ela acaba sendo uma estrutura bidimensional, certo? Bem, aí aqui embaixo, né? Nesses textos aqui, eu apenas falo de algumas termologias, né? Por exemplo, se a minha matriz ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, a gente chama ela de matriz quadrada, ou também a gente chama de matriz perfeita, certo? Que ela tem o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. E como o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente diz que é uma matriz de ordem n, né? Podia ser também matriz de ordem m, né? Por exemplo, quando fala matriz de ordem 2, quer dizer que é uma matriz de 2 por 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas, certo? Para vocês se acostumarem com essa notação. Caso o número de linhas seja diferente do número de colunas, a gente diz que é uma matriz retangular, certo? Yuri, qual a coisa mais comum, né? Aparece os dois, certo? Mas em termos de algumas propriedades, né, e tipos de matriz, a gente sempre trata a maioria como uma matriz quadrada. Mas numa situação prática, né, você pode encontrar os dois tipos de matriz, certo? É importante você apenas fazer essa diferenciação, certo? Aí outra coisa da estrutura da matriz, né, isso aqui é mais precisamente da matriz quadrada, né, não inclui a retangular, isso é mais em termos de matriz quadrada, é a ideia da diagonal principal, certo? Que como é que funciona? Eu vou ter ali a explicação matemática, né, mas basicamente é o quê? Você pega aqui a matriz e você traça aqui, ó, a diagonal principal é simplesmente todos os elementos que estão nessa diagonal aqui, certo? Como se for a diagonal principal aí de um quadrado, entendeu? Se você imaginar a matriz como quadrado, você quer como se fosse a diagonal principal de um quadrado, de um retângulo, né? E quais são os elementos que estão aqui nessa diagonal, né? Que são cortados por essa diagonal. Se você perceber, a gente já tem o A1, A2, 2. Se você perceber, são elementos que o índice da coluna e o índice da linha, que esse elemento está localizado, é o mesmo, né? Então, o A1 está na linha 1, coluna 1. A22 está na linha 2, coluna 2, certo? O A33 está na linha 3, coluna 3 e assim por diante. Então, os elementos que estão seguindo essa característica, né, esse padrão, eles estão na diagonal principal dessa matriz, certo? Então, só apresentando essas termologias. Então, eu falei muita coisa aqui no contexto mais matemático para a gente entender a ideia geral da estrutura. Mas como é que eu represento a matriz aqui no código? Basicamente, a gente trabalha como um array de arrays, né? Se vocês perceberem aqui, ó, o C é igual a np.array, certo? Eu continuo com o e.array, abro os parênteses. Depois do parênteses eu abro o colchete, né? Como se eu fosse startar um array. Só que os elementos dentro desse array
é mais externo, são outros arrays, né, como vocês podem perceber. Então eu tenho 3 arrays dentro desse array grandão aqui, certo? Então, se eu botar aqui para rodar, se você perceber, ele mostra aqui como se fosse a estrutura de uma matriz, certo? Então, o número de elementos, que nesse caso é o número de arrays que estão aqui associados, eles representam o número de linhas. Então, como eu tenho 3 arrays dentro desse array principal, né, que seria a matriz como um todo, eu tenho 3 linhas, certo? E a quantidade de elementos que eu tenho dentro de cada array representa o meu número de colunas. Como eu tenho 3 elementos em cada array aqui, eu tenho 3 colunas, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha a matriz aqui dentro do código, né, por meio de código. E bem, como eu falei, matriz é uma estrutura bidimensional, então quando eu botar o ndim aqui, ele vai me retornar 2, né? Porque eu uso linhas, colunas, né? Tem o índice da linha, o índice da coluna, para localizar os meus elementos, ok? E, bem, aqui complementa, né, como localizar um elemento. Como vocês podem perceber, em vez de eu dar um único parâmetro, né, porque antes a gente fazia o que? A gente botaria C1, né? Só que o que acontece? Meus elementos, eles têm uma propriedade um pouco diferente, né? Quando eu boto C0, o que é que ele faz? Ele pega o primeiro elemento, que está no índice 0, que é o quê? É todo esse array, 1, 2, 3, certo? Se eu colocar só C0, se vocês perceberem aqui, inclusive, se eu botar só C0, ele vai me retornar o array que está nessa posição. Tá vendo? Ele me retornou o array 1, 2, 3. Só que se você quiser encontrar um elemento mesmo, tipo um único elemento, aí você tem que informar dentro desse array qual o índice que você quer localizar. E aí, digamos que eu quero 2, então 0, 1. Então 0,1 ele vai me retornar o 2, certo? Por quê? Porque o 2 está na primeira linha, como a gente está falando de array, né? Então a primeira linha é o índice 0, né? Então, eu estou querendo resgatar a primeira linha, aí falta só fornecer qual coluna para ele pegar o elemento, né? E assim fazer aquela cruz, né? E a gente identificar a posição do elemento. Então, eu quero o elemento da primeira linha e da segunda coluna, né? Que é o índice 1. Então, ele faz a cruz aqui e pega o 2, certo? Que é o que retornou aqui para a gente. Próximo exemplo, só para complementar, C21, né? Como começa do 0, né? 0, 1, 2. Então, eu estou querendo a terceira linha, certo? Então, ele vai pegar o array 7, 8, 9. E agora falta só especificar a coluna para saber qual elemento eu quero. Como ele botou 1, né? Índice 0, índice 1. Então, ele vai pegar o 8, certo? Se eu botar para rodar, vocês vão ver que ele vai retornar o número 8. Aí, agora, eu queria apresentar um conceito a mais para vocês. Um conceito geral, né? Não é específico apenas de matriz, que são shapes. Não, o que é shape? Vocês sabem que tem um ndim, né? O ndim, ele fornece para a gente o número de dimensões que a estrutura possui, certo? Mas você deve estar pensando, vamos lá, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho uma matriz genérica, eu sei que ela é bidimensional, mas qual é o tamanho dela, né? Tipo, quantas linhas, quantas colunas ela tem? Ou, por exemplo, um array, né? Eu sei que o array é unidimensional, mas qual o tamanho dele, né? Qual o comprimento dele? Bem, isso é o que o shape nos fornece. O shape fornece até qual ponto eu posso chegar de elementos em cada dimensão, certo? Quantos elementos eu tenho alocados em cada eixo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o B, né, que era aquela variável que a gente estava trabalhando nos vetores, né, eu até botei aqui como comentário, esse foi a última versão do B, né, já que a gente fez aquelas modificações. Quando eu boto b.shape, ele vai me fornecer basicamente 5, né, e ele forneceu 5, nada, né? Por quê? Bem, o shape padrão, né, ele é mais utilizado no contexto de matriz, né? Então, a forma padrão dele seria fornecer um número de linhas, número de colunas. Só que eu estou falando de um único array. Então, nesse caso, ele só vai fornecer o primeiro aqui, que é o comprimento, né, o tamanho, e acabou, né? E aí ele bota 1,0, isso aqui é por causa que é um array, certo? Ele sempre vai fornecer dessa forma, nessa estrutura. Então, com o ndim, eu sei eu tenho noção da minha estrutura e de quantas coisas eu preciso, né, para localizar os meus elementos, e com o shape eu tenho noção em quantos elementos eu tenho em cada eixo, certo? Então eu sei aqui que como tem 5 nesse array, eu consigo utilizar os índices 0 até o índice 4, né? Porque começa do 0, né? Do 0 ao 4 são 5 posições. Como eu tenho 5 elementos, né? Então eu já tenho essa melhor noção. Agora vamos para o contexto da matriz, né? O C é essa matriz aqui em cima que a gente criou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Matriz 3×3. E aí, quando eu dou C-shape, ele vai me fornecer 3, 3. Ou seja, tem 3 linhas, 3 colunas. Então, eu sei que em índice de linha eu vou do 0 ao 2.
E índice de coluna eu vou do 0 ao 2 também. Outro detalhe também é que você pode especificar a dimensão. Então, por exemplo, se eu quiser só saber o número de linhas, eu boto c.shape 0, né? Que ele vai pegar esse 0 aqui, ele se refere a meio que o eixo, né, em específico aqui. Então, ele vai começar com a linha, me deu 3, e aqui ele vai começar com a coluna, 3 também, certo? Aí vamos agora, a gente viu no array, né, como tirar pedaços do array. Agora vamos ver como tirar pedaços de uma matriz, certo? Como criar submatrizes. E aí a gente começa com essa simbologia, né? Tem os 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. A gente lembra que lá no array ele pegava tudo, né? E aqui é da mesma forma. Quando eu rodar isso aqui, ele vai me mostrar todo o array, toda a matriz. Porque eu não fiz nenhuma limitação. Isso aqui é a mesma coisa que eu só chamar a variável c, certo? Agora vamos para cá, né? Aqui o que é que eu estou fazendo? Eu botei um 1 aqui, ó. Tem a vírgula aqui no meio, certo? Essa vírgula, ela serve para separar o que é linha e o que é coluna. Então, à esquerda eu estou me referindo à linha e à direita eu estou me referindo à coluna. Como é que eu botei 1, 2 pontos e nada, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a partir da linha de índice 1, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar essa imagem aqui para auxiliar a gente. Eu estou pegando, aqui é índice 0, esse ponto. Aqui, índice 1 é exatamente esse. Então, eu vou estar pegando a partir dessa linha aqui, certo? Estou delimitando para baixo a linha aqui, certo? E como eu não especifiquei nada na coluna, né, ele vai fornecer todas as colunas. Então, quando eu rodar, a submatriz que ele vai me dar vai ser essa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, quando eu botar aqui para rodar, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Se eu der um ponto shape aqui, para saber, né, o tamanho disso, ó, você vai ver que ele vai me dar 2, 3. Né? 2 linhas, 3 colunas. É justamente o que a gente tem aqui. Próximo exemplo, né? Aqui eu botei 0, 2.2, né? Eu não botei vírgula nem nada. Quando eu faço dessa forma, ele também compreende que é só a linha que eu estou me referindo, certo? É quase a mesma coisa que eu fiz em cima, né? Eu poderia ter botado só 1, 2 pontos, né? E vocês vão ver que quando eu rodar ele vai fornecer a mesma coisa, tá vendo? É a mesma ideia. Aqui, como eu estou querendo extrair a partir da linha como referência, então ele consegue entender isso, tá? Então, 0,2, vamos lá, vamos raciocinar. 0,2, o que ele quer? Ele quer pegar da linha 0, certo? Então, ele vai pegar da linha 0, que é essa primeira aqui, até a linha 2. Mas lembre, nessa notação aqui, 2 pontos, né? O intervalo que está aí à direita, ele é aberto, né? Então, ele não inclui a linha 2. Então, ele acaba aqui, certo? Então, no final, a matriz que eu vou ter é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se vocês perceberem, quando eu rodar, é o que ele vai me fornecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo tem também o mesmo exemplo de cima, só para mostrar que vai fornecer a mesma coisa, certo? É a mesma ideia. Tanto faz eu botar a vírgula como não, quando eu estiver só falando de linha, certo? Agora, quando eu for trabalhar a coluna, aí eu tenho que obrigatoriamente fornecer linha, a vírgula e botar a coluna, certo? Não tem como eu só botar o que eu estou querendo me referir à coluna e não botar nada em relação à linha, certo? No caso, se você quiser só trabalhar com as colunas, né, a linha você não vai levar como referência, o melhor a se fazer é você bota os 2 pontos aqui vazio e a vírgula, certo? Porque se vocês perceberem, se eu botar só a vírgula, né, e deixar ali em branco, ele vai dar uma mensagem de erro e vai dizer que a sintaxe está inválida. Então você tem que colocar 2 pontos aqui, ó, e botar para rodar. E aí dá certo, certo? E aqui, ó, o que foi que eu fiz? Botei para ele pegar da primeira coluna para frente. Então, como vocês podem ver, né, ó, da primeira coluna para frente, o que foi que ele fez? Ele eliminou a coluna 0, certo? Ele não considerou a coluna 0 e pegou a partir da coluna 1, certo? E como eu não me limitei nada, né, não botei um final, ele vai até onde dá, né, da estrutura da matriz. E ele vai pegar todas as linhas porque eu não fiz uma limitação do número de linhas. Então, ele vai me fornecer 2, 3, 5, 6, 8, 9, certo? Justamente o que ele me forneceu aqui no código. Vamos agora para isso aqui, ó, outro exemplo. Também só trabalhando colunas, ele pegou do 0 ao 2, né? Então, vamos novamente riscar aqui. Eu estou fazendo esse passo a passo para ficar bem fácil de compreender essa estrutura, né? Essa forma, essa notação de trabalhar, certo? Então, eu vou pegar da coluna 0, delimitei aqui coluna 0, e eu vou até a coluna 2, né? Que seria a 3, 6, 9. Só que tem que lembrar que intervalo aberto, então ele vai até a anterior. Então, a matriz que ele vai me fornecer é 1, 2, 4, 5, 7, 8, certo? Então, quando eu botar aqui para rodar, ó, vocês vão perceber
que ele vai pegar 1, 2, 4, 5, 7, 8. E aqui, para finalizar, tem aqui os dois casos, né? Eu limito pela linha e limito pela coluna, né? 0, 2, 0, 2. Então, ó, quando eu venho aqui, boto aqui, vamos lá. Primeira linha, né? Ele vai limitar por onde? Linha, começar pela linha 0, ela é incluída porque é o início, e vai até a linha 2. Só que a intervalo aberto a linha 2, então ele vai até a anterior. Então a linha é limitada dessa forma. E agora vamos para as colunas. Colunas, ele vai limitar pelo 0 e vai até o 2. Novamente, não vai incluir o 2 porque é intervalo aberto. Então ele vai até o anterior. Então tá aqui, conseguimos montar a submatriz que ele vai nos fornecer. 1, 2, 4, 5, certo? Então quando eu botar para rodar o código, vocês vão ver que ele vai me fornecer justamente isso. 1, 2, 4, 5, certo? Então aqui vamos ver como é que a gente consegue modificar os elementos de uma matriz. Tem um jeito, né, simples, que eu pego uma posição específica, por exemplo, eu estou pegando o 0, 1 aqui, e estou alocando um 20, né? Então, o que seria o 0, 1? Índice 0, né? O primeiro índice é se referindo à linha. Então, estou falando da primeira linha, certo? Então, isso que é a primeira linha. 1 é a segunda coluna. Então, ó, ele está pegando essa posição aqui, que é onde está o 2, certo? Então, o 20 vai assumir essa posição. Se eu colocar aqui para rodar, vocês vão perceber que é isso que vai acontecer, certo? Então, eu vou botar para ele chamar o C. Vocês podem ver que onde era o 2, ficou alocado o 20, certo? Outro ponto também é que você pode usar a notação anterior que a gente viu para criar a submatriz e substituir, certo? Por uma outra coisa. Então, vamos lá. Eu estou pegando, vamos novamente aqui riscar, certo? 0, 1. Eu estou pegando da linha 0, certo? Estou pegando da linha 0 até a linha 1. Nesse caso, eu estou pegando só essa linha aqui, certo? Porque ele não vai incluir o 1 porque é intervalo aberto. Em relação à coluna, 0, 1, né? Então, eu estou pegando a coluna 0 e indo até a coluna 1. Só que limita, né? Então, no fim das contas, eu estou pegando um único elemento, né? Nesse caso é 1. Né? Eu estou criando uma submatriz que tem um único elemento, né? Tem uma linha e uma coluna, que seria 1. E nesse aspecto, eu estou substituindo por 300, certo? Então, se eu vier aqui rodar isso e rodar o C, vocês podem ver que ele substituiu o 1 por 300, certo? Algo bem na mesma pegada. Ok? E aqui, ó, pegando a mesma notação, aqui no caso eu estou limitando apenas por linha, né? Eu não estou me interessando por coluna, né? Eu estou pegando todas as colunas. Então, eu estou limitando do 0 a 1. Então, como a gente viu anteriormente, eu vou estar pegando isso aqui, é apenas a minha primeira linha. Então, ele vai substituir 323 por 321. Certo? Então, eu vou rodar aqui e vocês vão ver que é isso que vai acontecer. 321, 456, 789. Então, dá para manipular bastante as matrizes utilizando essas notações, certo? É algo bem tranquilo de mexer nessa estrutura. Ela não é uma estrutura que chega a ser muito complexa, certo? E aí vamos agora só ver como é que o NumPy, né, ele pode trabalhar com algumas matrizes especiais. Por exemplo, a gente tem um tipo de matriz, a gente tem um tipo de matriz que o nome dela é identidade, né? Qual é a característica dessa matriz? Como vocês podem ver, eu botei um exemplo aqui de uma identidade 3×3, né? Ela é uma matriz quadrada, certo? Ela é sempre uma matriz quadrada, não existe matriz de identidade retangular, certo? E ela normalmente é simbolizada por esse izinho, certo? Então, quando a gente está falando de matriz de identidade, você vê esse I maiúsculo aqui, provavelmente é uma matriz de identidade, certo? Então, qual é a característica dela? A diagonal principal é feita de 1, né? Então, a diagonal principal é preenchida por 1, não é outro valor, sempre é 1, certo? E os outros valores, os outros elementos, né, que não são da diagonal principal, eles são 0, certo? Então, essa é a característica da matriz de identidade. Apenas a diagonal principal é 1 e o resto das outras posições são preenchidos com 0, tá bom? Então, para criar uma matriz de identidade, utilizando a biblioteca NumPy, aqui no Python, essa função aqui, e aqui dentro você coloca a ordem, né? Como é uma matriz quadrada, basta eu passar um único parâmetro, né? Como eu passei 2, eu vou estar criando uma matriz quadrada de ordem 2, certo? Então, quando eu rodar o i aqui, ó, vocês podem ver que ele criou aqui, ó, duas linhas, duas colunas, diagonal principal 1, 1, e as outras elementos são 0, certo? Se vocês forem, eu vou criar aqui agora uma de tamanho 4, então 4 linhas, 4 colunas. Quando eu boto para rodar aqui, 4 linhas, 4 colunas, tá vendo? Seguindo essa mesma regra, certo? Talvez agora você não, assim, solto, né? Você talvez não esteja vendo a utilidade da matriz de identidade, mas ela tem umas propriedades interessantes
que à medida que você vai aprofundando, né, e dependendo do que você vai trabalhar com álgebra linear, ela tem suas utilidades, certo? Outra propriedade interessante, né, não é nem propriedade, é operação, possibilidade que o NumPy permite, é a criação de matriz de zeros e matriz de uns, né? Que ele cria a matriz com a ordem que você quer, né? O número de linhas e o número de colunas que você passa, e ele preenche essa matriz com zeros ou com uns, né? Números uns. Então, para criar a matriz com preenchimento de zero, né, no seu conteúdo, a gente utiliza a função zeros, certo? E o parâmetro dela, a gente passa o número de linhas e o número de colunas. Então, aqui, eu estou tentando criar uma matriz de 2 por 2, toda preenchida por números zeros. Então, aqui, ó, vocês vão ver que ele gerou 2 linhas e 2 colunas totalmente preenchida por zero, certo? Aqui eu puxei mais outro exemplo, passei um único parâmetro, né? Aqui eu passei um 2 por 2, né? Como eu passei só 4, né? Ele identificou que isso eu não estava falando de uma matriz, eu estava falando de um array. Então ele gerou um array com 4 elementos, né? Ou seja, nesse caso, 4 colunas, uma única linha, né? Então ele criou um array 0, 0, 0, 0, certo? Então aqui é para eu gerar arrays, preenchimento de zero, e aqui é para eu gerar matriz com preenchimento de zeros, ok? E do 1 é a mesma ideia, o que muda é que em vez de zeros a gente utiliza a função ones. Então aqui eu vou gerar uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, totalmente preenchida pelo número 1. E aqui eu vou gerar um array de 8 elementos, né, totalmente preenchida por 1. Você pode perceber, ele fez isso aqui automaticamente para mim, certo? Outro ponto também é que você pode criar um array com um determinado elemento. Então aqui como é que funciona? O que é que acontece com essa ponto full aqui, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim, certo? Aqui eu passei um parâmetro 4, 5. Um ponto aqui importante dessa função é que esse parâmetro aqui eu tenho que passar as coisas entre parênteses, certo? Porque aqui eu estou me referindo ao shape. Então eu estou dizendo, ó, o meu tamanho da minha estrutura é 4, 5. Ou seja, tem 4 linhas e 5 colunas, certo? E aqui eu estou dizendo qual elemento que eu quero que seja preenchido nesse espaço, certo? Então quando eu rodo aqui, e eu rodo aqui embaixo para ele me fornecer o D, você pode ver que ele criou uma matriz com 4 linhas, 5 colunas, totalmente preenchida por 10. E eu quero fazer só um array. Então você faz aquela estrutura que a gente viu do shape. Em vez de botar um 5 aqui, por exemplo, se eu quiser criar um array com 4 elementos, né, eu apago o 5 aqui, deixo só o 4, vírgula, certo? Por questão de notação. Rodo aqui, vou rodar aqui de novo, e ele vai fornecer para mim um array 10, 10, 10, 10, certo? Então, só tem que tomar cuidado, porque aqui a função full, eu passo o shape, certo? Não é que nem o ones e as zeros que eu passo, tipo, como se fosse realmente eu criando uma matriz aqui. Eu boto colchete, linha, coluna. E no caso, quando é um array, eu boto só um número aqui, né? Mas nesse caso aqui eu estou me referindo ao shape, né? Nessa função full aqui, ok? E outra matriz aqui especial é a matriz diagonal, né? Ela é um pouco parecida com a identidade, algumas pessoas confundem, mas ela não é igual à identidade, né? A gente pode dizer que a identidade é um tipo de matriz diagonal, mas existem matrizes diagonais que não são uma matriz identidade, certo? Meio que a ida vale, mas a volta nem sempre é verdade. Por quê? Porque qual é a característica da matriz diagonal? Eu tenho a diagonal principal em que eu tenho números preenchidos, números em que a diagonal principal não necessariamente precisam ser todos uns, né? Pode ser tipo 2, 3, 4, pode ser 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante, pode ser qualquer número. Na toa aqui, para simbolizar essa matriz diagonal 3 por 3, eu botei y, z, k e eu botei que eram números qualquer pertencentes ao grupo dos reais, certo? Ao conjunto dos números reais. Então, pode ser qualquer número, certo? E os outros elementos, né, que estão fora da diagonal principal, eles são zeros, certo? Por isso que parece um pouco com a identidade, porque a identidade, a minha diagonal principal é 1, né, são totalmente preenchidas por 1, e o resto dos elementos é 0. Só que minha matriz diagonal, a diagonal principal não precisa ser preenchida por 1, pode ser qualquer outro número, certo? Então, isso é o que diferencia uma matriz diagonal de uma matriz identidade. E como é que faz para gerar essa entidade, né, esse tipo de estrutura? Eu vou utilizar a função .diag, né, que lembra um pouco diagonal, né, por matriz diagonal. E aqui o que é que eu vou fazer? O parâmetro que eu passo são os números da diagonal principal, certo? Então eu quero que ele crie uma matriz em que minha diagonal principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E a partir da quantidade de elementos que eu passo aqui dentro aqui desse argumento, ele vai saber qual o tamanho da matriz que vai ser necessária. Porque sempre é uma matriz quadrada, vai ser 9 elementos ao todo.
ele vai criar uma matriz 9 por 9, 9 linhas e 9 colunas. Então, quando eu botar para rodar, vocês vão ver que o Octave justamente gerou a matriz nessa dimensão, 9 por 9, e o resto dos outros elementos todos com 0, certo? Preenchidos pelo número 0. Então, outra forma de gerar essa matriz de uma forma bem rápida, né? Sem ter que você ir digitando na mão. Outro ponto também aqui para a gente finalizar esse tópico é matriz com termos repetidos, certo? Como assim? Bem, a gente vai utilizar essa função .tile, certo? Essa função aqui, que o que é que acontece, né? Você vai passar para ele um parâmetro que seria o que você quer que se repita, né, estruturalmente falando, e depois você bota quantas vezes você quer que essa repetição aconteça. Para a gente entender melhor como funciona esse comando, eu vou botar aqui já para rodar ele, para a gente ver como ele gerou a estrutura. Então, se vocês perceberem, né, eu vou pegar isso aqui só para ficar mais fácil de entender, né? O que foi que eu passei aqui nesse primeiro parâmetro? Eu passei uma matriz, certo? Você pode ver que uma matriz é um array grande, em que os elementos desse array grande são outros arrays, certo? E então, o que acontece? Ele pegou aqui o primeiro elemento dessa matriz, que era 1, 2, e repetiu 3 vezes. E vocês podem ver que ele repetiu aqui, ó. Repetiu aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele repetiu 3 vezes, certo? 3, 4, aqui foi o segundo elemento desse array grande aqui. E ele repete aqui embaixo de novo. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Repetiu 3 vezes, certo? E a mesma coisa se aplica para o 5, 6. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Então, dessa forma, eu consegui gerar o quê? Uma matriz com 6 colunas, certo? E 3 linhas, certo? Então, eu consegui fazer essa repetição. Você diz, Yuri, mas esse 3 aqui, eu só controlei quantas vezes ele vai repetir em termos de coluna, não em termos de linha. E se eu quiser repetir em termos de linha também? Aí você vem aqui para o segundo exemplo, em que eu passei o parâmetro, que continua sendo o mesmo de cima, que é o termo que eu quero que se repita. E o segundo argumento aqui, eu passei o shape, né? O que é o shape, né? Eu disse, eu quero que tu repita essa quantidade de vezes. Então, ele vai entender o que aqui? Ele quer que eu repita cada elemento aqui de dentro 3 vezes em termos de linha e 2 vezes em termos de coluna. Então, vamos rodar aqui para a gente entender como isso funciona. Vocês perceberem, né? O que é que aconteceu aqui? Vamos lá. Eu tenho 1, 2 aqui, certo? Então, o que é que aconteceu? Ele repetiu 1, 2, 3 vezes em linha. Então, vamos ver as linhas em que aparece 1, 2. Aparece aqui e aparece aqui. Então, 3 repetições aqui em termos de linha, certo? Ele acrescentou aqui na vertical. E na horizontal, eu pedi que ele repetisse 2 vezes. E se vocês perceberem, nas 3 ocorrências desse 1, 2 aparecer, 1, 2 se repetiu 2 vezes aqui dentro da estrutura, certo? Em cada linha. Então, é dessa forma que funciona essa notação aqui, certo? É dessa forma que o Python interpreta. Se você perceber, por 3, 4 e por 5, 6, obedeceu essa mesma regra, certo? Então, dessa forma, você também consegue criar matrizes de uma forma bem rápida e não seguindo uma coisa totalmente aleatória, né? Você, querendo ou não, fornece os números que você quer que apareça e coloca uma repetição. E aí ele consegue gerar uma matriz de um tamanho que você consiga manipular. Agora a gente vai falar um pouco sobre tipagem de dados.